Olá, tudo bem com você? Hoje é dia 31 e hoje nós vamos falar sobre o capítulo 28 do Evangelho de Mateus. Já estamos no último capítulo e no último dia deste propósito. Durante os 31 dias do mês de janeiro, eu estive aqui todo dia falando sobre todo o conteúdo do Evangelho de Mateus. E você pode conferir aí os outros vídeos se você perdeu alguma coisa ou se você está lendo, está estudando o Evangelho de Mateus. E neste capítulo, ele fala exatamente o porquê que eu estou aqui. Por que eu estou aqui pregando a palavra de Deus? E é exatamente porque o meu Senhor, o nosso Senhor, nos pediu, na verdade ele não pediu, ele nos comissionou. E eu vejo aqui, eu fui pesquisar aqui o significado da palavra comissionar. Comissionar significa confiar a alguém uma missão específica, uma missão provisória. O Senhor Jesus confiou a nós, os seus discípulos, essa missão. Ele disse: ide, pregai o Evangelho a todas as nações. Comissionar significa atribuir uma função. Comissionar significa delegar um poder a alguém. E nós fomos comissionados. Fomos comissionados enquanto discípulos e os discípulos de Cristo em comunhão formam a Igreja de Cristo e é a Igreja que é a instituição na terra responsável pela pregação da palavra, pela pregação dessa mensagem que salva muitas vidas, que restaura pessoas, que leva o novo nascimento e traz uma vida nova para que mais e mais pessoas venham a conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É porque alguém me pregou essa palavra que eu fui alcançado e me tornei um seguidor de Jesus. E é porque eu fui alcançado por essa mensagem que eu estou aqui pregando essa mensagem também para que outras vidas sejam alcançadas. Mas vamos lá aqui ao capítulo 28 do Evangelho segundo escreveu Mateus. Diz assim a palavra: no findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Elas foram ver o túmulo de Jesus. Jesus já tinha morrido aqui, mas ele tinha dito para os seus discípulos, para as pessoas, por várias vezes: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Só que quando tudo isso se cumpriu, ao que parece, as pessoas não creram muito. Mesmo os discípulos, quando Jesus morreu, parece que tudo acabou. Parece que não creram que ele ressuscitaria. Mas algumas pessoas creram. José de Arimateia foi pegar o corpo dele, levou a um túmulo que nunca tinha sido usado. Maria Madalena e a outra Maria foram lá no sepulcro e ficaram, ele disse que ia ressuscitar. Vamos esperar porque ele falou, e se ele falou, isso vai se cumprir. Então aqui Maria Madalena e a outra Maria foram até o sepulcro. E eis que um grande terremoto aconteceu, porque um anjo do Senhor desceu, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O aspecto desse anjo era como um relâmpago. Ele veio, removeu a pedra. E os guardas tremeram, espavoridos, ficaram tremendo de medo, como se estivessem mortos. A palavra diz aqui que os guardas ficaram tão assustados com a aparição desse anjo que eles ficaram como mortos. Mas o anjo dirigiu-se às mulheres e disse: não temais, porque buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui.
Ei, Jesus morreu, ele foi crucificado, ele foi sepultado, mas ele não está mais aqui. E depois depressa e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos. E vai adiante de vós para a Galiléia, e ali o vereis. E retirando-se apressadamente, essas mulheres correram do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria. Olha só, a Bíblia fala aqui no versículo 8, que elas estavam com muito medo e com grande alegria. E anunciaram aos discípulos, e depois que elas anunciaram aos discípulos, diz aqui no versículo 9, eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, salve! E lhe abraçaram os pés e o adoraram. Quando elas viram verdadeiramente Jesus, elas abraçaram os pés de Jesus, elas se abaixaram, se inclinaram, se debruçaram em reverência a Deus e o adoraram. Então Jesus disse, não temais, avisem aos meus irmãos que se dirijam a Galiléia e lá eles me verão. Se a gente abrir aqui também no livro de Atos, que está após os 4 evangelhos, Atos 1, capítulo 1, versículo 3, diz assim, depois de ter morrido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Jesus ressuscitou e ele viveu ainda, passou 40 dias aparecendo a muitas pessoas. E depois desses 40 dias ele foi para onde? Atos 1 diz mais adiante que ele subiu aos céus e ele hoje está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, no mais alto dos céus, no terceiro céu. Aqui diz que Jesus apareceu a muitos durante 40 dias, em Atos 1, 3, mas lá em 1 Coríntios capítulo 15, diz a quem ele apareceu, olha aqui, 1 Coríntios 15, 7, aliás, 15, 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas era Pedro, depois aos 12 discípulos, depois foi visto por mais de 500 irmãos, de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, até a época que foi escolhida escrita a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Porém, alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e, afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como um nascido fora do tempo, aqui o apóstolo Paulo, que não conheceu Jesus pessoalmente, mas conheceu Jesus espiritualmente, porque Jesus apareceu para ele como uma grande luz, né? Quando ainda era Saulo e caiu do cavalo. Então aqui conta, após a ressurreição a todas essas pessoas, Jesus apareceu e depois ele subiu aos céus, ele levitou, voou, né? E lá onde Jesus está hoje, até o dia em que ele voltar na sua segunda vinda, ele está sentado à direita de Deus Pai. Os judeus subornam os guardas. Aqui do versículo 11 até o versículo 15, diz aqui que os judeus subornaram. Os judeus chegaram para os guardas, quando souberam que Jesus tinha ressuscitado, os judeus ficaram, e agora? O que a gente vai fazer? Realmente aconteceu o que ele disse que iria acontecer. Nós matamos esse homem e ele ressuscitou. Os judeus, diz aqui a palavra, que eles deram uma grande quantidade de dinheiro, eles subornaram os guardas para que os guardas mentissem e dissessem que foram os discípulos que vieram
até o sepulcro e tomaram o corpo de Jesus. E eles disseram, olha, se o governador ficar sabendo da verdade, a gente dá um jeito e a gente protege vocês. E aqui fala de um caso de suborno, aqui, né, para que eles mentissem. No versículo 16 diz, seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. A Bíblia sempre diz aqui, em alguns momentos, que sempre que é pregada a palavra de Deus, sempre que é pregado o evangelho do reino, diz aqui, alguns, quando viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Sempre vai ter quem acolha a palavra no coração, sempre vai ter quem receba a palavra da verdade, mas sempre vai ter quem duvide. O próprio Jesus falou lá no Evangelho de Mateus, aqui no capítulo 24, capítulo 26, quando ele diz aqui sobre a missão, né, dele, aqui ele diz, este é o sangue da nova aliança, Mateus 26, 28, derramado em favor de muitos, não de todos. Jesus, que é o Deus onipresente, ele já saberia que muitos não creriam na sua mensagem. Como é que está o seu coração para receber a mensagem de Jesus? Você está com o coração aberto para receber essa mensagem, para crer no sacrifício de Jesus, para crer que os teus pecados foram perdoados? Ou você é desses que está aqui que duvidam da mensagem e do sacrifício que Jesus fez por nós? E nos 3 últimos versículos, aí sim Jesus fala da grande comissão. Aqui sim os discípulos e a igreja de Jesus são comissionados. Aqui ele diz, Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus tem autoridade sobre todas as coisas porque ele é Deus. Ele é a maior autoridade, maior do que qualquer autoridade constituída na terra, maior do que a autoridade da polícia, dos prefeitos, governadores, presidentes, líderes mundiais. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. A ele foi dada a autoridade. Ao comando de Jesus, pessoas são curadas, vidas são libertas, vidas são transformadas debaixo da palavra dada por ele. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Versículo 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, o nosso Deus trino. Aqui ele diz, ide, vão, preguem esse evangelho, preguem a salvação, façam discípulos de todas as nações. Essa palavra que começou lá em Israel, hoje chegou no Brasil e hoje eu estou aqui falando a vocês. Porque são discípulos de todas as nações que estão sendo feitos nos mais diversos idiomas, propagando o reino de Deus na terra. Versículo 20, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Não é pedido, não, é ordenado. E se assim for, se guardares essas coisas, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, até o fim dos tempos. E aqui Jesus diz que estará conosco. Preguem a palavra,
A mim foi dada toda a autoridade, portanto, ide. Quem nos convidou, quem nos confiou essa missão de pregar a palavra é quem tem toda a autoridade nos céus e na terra. E ele também nos delega com esse poder da autoridade dele para pregar a sua palavra, para pregar o evangelho aos quatro cantos da terra. E é essa a missão dos discípulos e da Igreja de Cristo na terra. Você é cristão? Se você é cristão, essa palavra também é para você. Ah, não sei pregar não, eu não sei. Jesus não disse aqui, se eu souber pregar, não, ele disse, ide, façam discípulos. Talvez você não tenha o dom de pregar num púlpito, num altar, mas você pode pregar para o seu vizinho, para a sua família, você pode pregar com a sua vida. E que nós sejamos essa carta que possa ser lida pelas pessoas para que o reino de Deus avance sobre a terra, para que as pessoas creiam nessa mensagem, confessem e se arrependam dos seus pecados, confessem Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida, recebam o sacrifício que Ele fez e alcancem o reino dos céus, não por mérito nosso, não porque eu sou bom, não porque eu sou santo, não porque eu sei aqui falar, até porque eu não sou e nem sei nada dessas coisas. Mas é tudo pelo que Ele fez, porque Ele morreu, Ele ressuscitou e Ele nos mandou ir pregar o Evangelho a todas as nações. Que Deus te abençoe, que Deus reparta essa autoridade que Ele tem contigo e te dê graça para pregar esse Evangelho na tua casa, na tua rua, aos teus vizinhos, no teu bairro, na tua igreja e a todas as nações, para que essa palavra se cumpra na minha e na sua vida, em nome de Jesus. Um abraço e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Fiquem com Deus. Tchau, tchau.